Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no Brasil. Muito boa tarde para aqueles que nos acompanham desde Portugal. Estamos iniciando o webinar sobre o Acordo Mercosul-União Europeia, esse acordo de livre comércio que foi anunciado com pompa e circunstância há poucos dias, depois de mais de 25 anos de negociações. O processo de internacionalização do setor de tecnologia no Brasil já tem uma longa história, né, ao ponto que na Confederação ACESPRO nós temos uma cadeira de relações internacionais há muitos anos, posição esta que atualmente está sob a minha responsabilidade. Como vice-presidente de Relações Internacionais da Confederação ACESPRO, então, fomos responsáveis aqui por selar esta cooperação com a Leighton, uma empresa de consultoria europeia que vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais ao longo do webinar. E como primeiro passo da nossa cooperação entre as duas organizações, é que nós estamos trazendo, então, este conteúdo sobre o acordo de livre comércio entre estes dois blocos. A assinatura foi amplamente noticiada pela imprensa como um fato importante, mas, de fato, nós temos que olhar com cuidado para o processo. Não se trata de um momento mágico onde repentinamente tudo muda, mas de um pequeno passo, né, de um processo que não só em relação às negociações, mas em relação aos detalhes envolvidos em todo esse processo, nós temos de fato um déficit de conhecimento e de leitura estratégica, né? Qual é o significado desse acordo para as empresas do setor de tecnologia e como que nós podemos já, mesmo enquanto esse processo jurídico de ratificação, né, que está em andamento nos países involucrados, ele ocorre, né, como que as empresas que atuam nos mercados podem ir se preparando e, inclusive, obtendo vantagens concretas, né, a partir daqueles elementos que já existem, né? Então, nós temos aí, basicamente, essa preocupação na preparação do conteúdo do nosso webinar, né? Vocês sabem que, do ponto de vista político, né, o acordo está passando por vários testes de estresse, né, tanto do lado europeu como do lado sul-americano, mas entendemos que é o momento adequado para que, em paralelo com esse processo político, as empresas possam se preparar da melhor forma possível para, em primeiro lugar, compreender as consequências desse acordo, para identificar oportunidades e riscos, né, que esse acordo traz, e então, de fato, poder se antecipar às oportunidades e não ficar simplesmente esperando para ver o que vai acontecer. Dessa forma, então, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando ao vivo. O webinar também vai ficar gravado, né? Quem estiver assistindo a posterior também, muito obrigado pela audiência. E com essa introdução, então, eu gostaria de, neste momento, apresentar a vocês o Alain Pascual,
que é o CEO da Leighton Portugal. Alain, muito obrigado aí pela colaboração e a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, Roberto. Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Gostaria, antes de começar, agradecer à CESPRO pela parceria e a confiança, que é através desta colaboração nós conseguimos aproximar empresas das oportunidades certas no momento certo. Então, hoje, Portugal afirma-se hoje como uma porta de entrada natural para a União Europeia, para as empresas do Brasil, oferecendo um ecossistema muito interessante que as empresas querem investir, inovar e expandir no mercado europeu. Embora sabemos que o acordo Mercosul não tenha tratado, ou seja, não tenha já concluído definitivamente, já sabemos que há mecanismos já existem, já há incentivos, benefícios fiscais e apoios ao investimento disponíveis. E é isso, no fundo, que queremos deixar claro hoje. O enquadramento político está a caminho, mas a execução começa agora. E é isso que queremos pôr à frente a todas as empresas no Brasil. Roberto? Muito obrigado, Alain. Um prazer colaborar com vocês, né? E sem mais apresentações iniciais, então, vamos apresentar aqui o nosso conteúdo de hoje. Nós teremos duas apresentações aqui de especialistas da Leighton. Primeiramente o Marco Reis, depois o Ricardo Guerreiro. E desde já eu quero incentivar a todos que nos acompanham, que quaisquer dúvidas, perguntas, né, vocês podem ir colocando aqui através da plataforma. No segmento final do webinar, nós teremos um espaço para atender a essas inquietações. Mais uma vez, então, obrigado a todos vocês. E, Marco, por favor, pode começar com a sua parte. Muito bom dia a quem está no Brasil, boa tarde a quem está em Portugal. Uma vez mais, um agradecimento em nome da Leighton de Portugal ao Roberto Maier e à Confederação CESPRO por esta parceria. De facto, a parceria surgiu através deste acordo, portanto, começaram a surgir muitas notícias sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Portanto, nós considerámos oportuno este momento para falarmos um pouco desta relação Portugal-Brasil e de como é que podemos efetivamente encurtar a distância entre estes dois mercados. Portanto, vou contextualizar um pouco o estado do acordo neste momento. Gostaria de trazer mais novidades, mais concretas, mas como quem acompanha as notícias já percebeu que houve muitos avanços e depois houve um ligeiro recuo. No entanto, o acordo, estamos a falar de um acordo de livre comércio que vai juntar alguns países da América Latina e a União Europeia, portanto, o mercado de 27 países. Isto visa principalmente abordar o mercado potencial de 780 milhões de pessoas, portanto, estamos a falar de cerca de 25% do PIB mundial e estamos a falar também de uma baixa de 91, 92 barreiras existentes. Claro que para o setor tecnológico, grande parte deste acordo vai alterar algumas questões, no entanto não vai alterar as questões de fundo que, felizmente, e também no âmbito deste webinar nós vamos explicar, já existem. Portanto, já existem muitos mecanismos no seio da União Europeia para ajudar empresas que querem efetivamente investir e ou desenvolver ou iniciar negócios no território europeu. Portanto, os impactos esperados estão muito direcionados mais para a transação de bens e não tanto de serviços. No entanto, haverá, ao setor tecnológico, condições mais claras para o investimento. Portanto, haverá também regras mais previsíveis, que serão aquelas que são adaptadas já a todos os países da União Europeia. A parte muito importante que este acordo vai trazer, isto é importante para as empresas tecnológicas brasileiras, que são, e atentem que uma média pequena empresa no Brasil é uma empresa de alguma dimensão
em Portugal e alguns países da União Europeia, portanto é preciso tentar isto. Há um mercado da contratação pública também com elevado potencial e vão também ser criados mecanismos que facilitam o acesso a este mercado. Associado à questão da contratação pública, temos também aquilo que nós chamamos de Horizonte 2030. O que é o Horizonte 2030? No fundo é um conjunto de programas, um conjunto de calls, grants, portanto de apoios que obrigam à geração de consórcios internacionais, mas que permitem efetivamente aceder a fundos muito interessantes e muitas das vezes, grande parte das vezes, a 100% a fundo perdido. Este acordo também é um sinal político forte para ambos os países, entre os blocos de países, e também estamos a falar de uma maior proteção de propriedade intelectual. Quando falamos muitas vezes em acordo Mercosul-União Europeia, se estivéssemos nós a falar de outros países, se calhar aqui estas questões seriam mais profundas. Quando estamos a falar de Portugal-Brasil, já há alguma tradição na geração de negócio entre estes dois blocos, entre estes dois países e entre o tecido empresarial dos dois mercados. Portanto, grande parte deste conhecimento já existe e grande parte destes facilitismos também já existem. Para o setor tecnológico, no entanto, vão mudar algumas coisas, principalmente a questão do acesso à contratação pública. No entanto, grande parte das coisas vão ser mantidas. Nós temos regras de proteção de dados, que nós chamamos de GDPR ou RGPD, portanto, que todas as empresas que integrarem o território europeu terão de cumprir. O compliance europeu, que também é relativamente elevado, é sempre privilegiado, e isto é importante também para passar às empresas brasileiras que olham para o mercado europeu como um futuro possível, que a presença física é uma mais-valia para vocês. E mais tarde o colega Ricardo vai-vos explicar porque que a presença física é importante. No fundo, acaba por ser o garante para as empresas acederem a um conjunto de mecanismos e benefícios muito vantajosos em território europeu. Portanto, deverão ser mantidos os custos de adaptação às normas técnicas e também é claro que o acesso ao próprio mercado vai depender ainda mais de estrutura e de posicionamento do que o acordo em si. Para o setor tecnológico, as regras vão ser mantidas praticamente as is daquilo que nós temos agora. O que vai alterar principalmente é este caminho mais curto para a contratação pública e utilizamos esta sessão e este webinar para aproveitar e explicar-vos e apresentar-vos também que oportunidades é que existem e, efetivamente, o que é que já há no mercado europeu no fundo, para facilitar, para encurtar esta distância. Vou dar uma notícia não muito simpática, porque efetivamente o acordo político está concluído, o processo de ratificação está em curso, no entanto o Parlamento Europeu solicitou um parecer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, portanto vai já atrasos, é estimado entre 6 meses a 2 anos, portanto temos aqui uma fase de interregno que é importante não desperdiçar. Portanto, assim como o negócio tem sido desenvolvido continuamente, principalmente entre Portugal e Brasil, não faz muito sentido aguardarmos pela ratificação do acordo formal e pelo início da sua aplicação para olharmos para as oportunidades que existem já. Portanto, o acordo é um sinal estratégico, não é um botão 9 e não seria justificado nós estamos à espera da ratificação para começarmos efetivamente a apresentar aquilo que são os benefícios e incentivos que existem neste território. Portanto, e sobre este acordo, e principalmente sobre esta relação, acaba só muito oportuno para nós reforçarmos algo que já fazemos há muitos anos, muitos de nós que estão também nesta sessão, que é olhar para o papel de Portugal e do Brasil também no âmbito deste acordo. Nós estamos, ambos os países estão numa posição estratégica muito interessante. Portanto, o Brasil, a maior economia da América Latina, desenvolvimento tecnológico também constante, uma porta de entrada interessantíssima também para todo o mercado da Latam, com um mercado interno muito forte. O facto é a oposição ao português, o facto do mercado interno brasileiro ser tão forte, muitas vezes não permite que o Brasil olhe para fora e veja outras oportunidades de outros mercados que até são culturalmente muito próximos a si. Já Portugal, dimensão muito mais reduzida, mas uma porta estratégica de entrada tanto para o mercado europeu como para o mercado africano, nomeadamente Angola, Moçambique e Cabo Verde. Reforçamos sempre muitas vezes Portugal não é o destino, Portugal é o caminho. Portanto, estamos a falar de uma proximidade cultural muito grande ao mercado brasileiro, proximidade linguística,
um viver muito parecido. Portanto, há aqui uma relação que deveria ser alavancada e mais alavancada do que está a ser. Portanto, temos a economia aberta, aquilo que é aplicado em Portugal é aplicado no resto da Europa. Nós não somos mais criteriosos do que as diretivas comunitárias, nomeadamente na questão do software. Portanto, acaba por ser um testbed europeu interessante e também com a existência de inúmeros programas que também facilitam muitas vezes o landing, quer das empresas, quer também, no fundo, a vinda de muitos empresários, tanto brasileiros como da restante América Latina. Importa considerar este ponto. Um dos critérios e uma das dificuldades que nos foi partilhada, nomeadamente por empresas empresas brasileiras a tentar levantar capital, é que muitas vezes os business angels, o capital de risco e os investidores precisam de provas, mas não é tanto uma exigência, mas é uma recomendação que as empresas prestem algumas provas no mercado internacional, e qual uma preferência sempre o mercado norte-americano e o mercado europeu. Portanto, seguindo um pouco esta linha, Portugal é, efetivamente, um país cujo landing é menos custoso para vós, a distância é mais curta, o custo de contexto é mais baixo, sem contar com a panóplia, com grande diversidade de mecanismos e de incentivos que existem em Portugal e que são pares com todos os outros países europeus. Portanto, aqui eu reforço uma vez mais, Portugal não é o destino final, um primeiro passo controlado para o mercado europeu. Empresas tecnológicas brasileiras que estejam a ponderar o processo de internacionalização, importa olharem para aqueles mercados que efetivamente possam ser mais positivos para o seu investimento e possam efetivamente diminuir os seus custos e diminuir o seu risco. Tentar sempre ter uma abordagem mais conservadora na abordagem internacional. Portanto, eu vou já de seguida dar aqui a passagem para o Ricardo, que vai consubstanciar isto que eu estou a dizer. Portanto, existe potencial. O acordo está prestes a ser, já foi assinado, mas está prestes a entrar em vigor. Esperemos que muito em breve. No entanto, os mecanismos já existem, os apoios também. E muitas vezes há desconhecimento, nós notamos o desconhecimento para muitas empresas europeias, muito maior há para empresas brasileiras também, de que já existem mecanismos até para fundarem empresas em território europeu, onde podem efetivamente comparticipar a vossa instalação a fundo perdido, entre 20% e, em alguns casos, pode chegar a 60%. Portanto, nós estamos a falar aqui de oportunidades muito interessantes para vocês e que se vão traduzir na contratação de recursos humanos, no desenvolvimento tecnológico, na aquisição de máquinas e equipamentos. Enfim, há muitas facilidades, há muitos mecanismos que, acima de tudo, importa vocês saberem, importa vocês considerarem a quando da tomada de decisão de se internacionalizarem. Portanto, é neste sentido que nós estamos cá. Eu estou a focar muito o discurso em Portugal e na Europa. No final irei abordar um pouco mais, de uma forma um pouco mais ampla. No entanto, agora vamos traduzir isto que nós estamos a dizer, as oportunidades que já existem, já estão disponíveis para todas as empresas que queiram abordar este mercado. Vou passar então a palavra ao colega Ricardo Guerreiro, que vai então traduzir em prática e explicar-vos em prática que mecanismos é que existem e como é que vocês poderão efetivamente aceder. Antes de mais, Marco, obrigado pela toda a introdução. Roberto, Alain, obrigado também pela oportunidade de participarem e de me convidarem também para este fórum. Falámos um pouco, o objetivo será, sem querer ser muito extensivo ou ir muito em detalhe, mas dar-vos um pouco uma visão às empresas brasileiras de que mecanismos é que poderão ter acesso se optarem por ou exportarem para Portugal ou instalarem cá uma unidade vossa, seja de desenvolvimento, seja de uma unidade fabril, de produção de produto, etc., serviços, para ficarem um pouco com este gostinho de como é que as empresas conseguem mudar ou ir para um novo país e maximizar as oportunidades que existem nesse país, neste caso em Portugal, de quer incentivos financeiros, ou seja, quando nós falamos fundo perdido, é dinheiro que a empresa investe, mas depois recebe de volta, portanto, em cash.
Portanto, é um subsídio direto para os investimentos. E depois também, na componente de benefícios fiscais, que o objetivo final é que as empresas paguem menos impostos e tenham mais lucro no final de cada exercício fiscal. Nós aproveitámos esta apresentação para pensar aqui um pouco também como é que seria a melhor maneira de vos apresentar e tentar separar os temas, e conseguimos, da melhor forma possível, categorizar em três momentos. Primeiro, sou uma empresa brasileira que não quero continuar a minha atividade no Brasil, mas quero exportar e continuar a crescer através dessa exportação para outros países, neste caso a Europa. Depois, um segundo momento que é, tenho a minha atividade também no Brasil, mas sinto que para crescer e para exportar, o modelo será um modelo de criação de uma nova empresa, em Portugal neste caso, e aí quero instalar. E aí existe uma panóplia de mecanismos, desde a fase de criação da empresa à fase de construção de uma fábrica, contratação dos recursos humanos, tudo o que tem a ver com os custos de entrada num país. E depois, vamos chamar assim, um terceiro estágio, o que quer expandir. Tudo o que tem a ver tem a atividade já estabelecida dentro de Portugal e querem continuar esse crescimento, e aí tem também outras oportunidades, seja pela via da internacionalização, tudo o que seja custos com presenças da empresa portuguesa que foi criada em feiras, mercados internacionais, presença, como se fosse um braço da empresa brasileira no continente europeu. E também tudo o que tem a ver com aumento da capacidade produtiva, da equipa de recursos humanos, dos developers, por exemplo, também é apoiado, projetos de pesquisa e desenvolvimento para desenvolvimento de novas soluções, tudo isto pode ser apoiado. Relativamente, agora, feita esta primeira apresentação, vamos em detalhe aqui ao tema da exportação. Obviamente que a Leighton, enquanto parceiro especializado e com serviços especializados aqui nesta vertente específica do IVA ou dos VAT Services, pode apoiar as empresas brasileiras que queiram maximizar ou minimizar os custos que têm com todo esse processo de exportação de produtos ou serviços. E aqui temos uma abordagem end-to-end, como podem ver, que permite às empresas não só maximizar ou minimizar os custos que têm na vertente dos registros, como também das comunicações com as autoridades tributárias de cada um do país, tudo o que tem a ver com este processo. E aí é um trabalho que é feito para saberem a partir de Portugal, em língua portuguesa, e que a nossa equipa atual está inserida num hub de competências na cidade do Porto, só para saberem também, por mera curiosidade, e que vos pode ajudar e que vai servir como hub para todos os países do mundo. Ou seja, é uma equipa que vai trabalhar a trabalhar a partir de Portugal, pessoas especializadas e que podem ajudar a este tipo de situações, a resolver este tipo de situações e a minimizar os custos que têm com todo o processo de exportação dos vossos produtos e ou serviços. Posto isto, segunda fase. Quero criar uma empresa, quero expandir para Portugal, quero entrar em Portugal, como é que eu faço? Que tipo de incentivos é que poderei ter acesso? Nós chamamos este tema aqui, quero instalar, em que tem incentivos a fundo perdido. Volto a explicar, fundo perdido é dinheiro que as empresas investem primeiro e recebem depois de volta, da mesma maneira, cash, dinheiro. Portanto, não é um crédito fiscal, não é dinheiro que vocês nunca chegam a ver, não. Este dinheiro entra-vos diretamente na conta. Estamos aqui a falar de tipos de projetos que podem ir não só na vertente de investigação ou pesquisa e desenvolvimento,
investimento, nós chamamos aqui inovação produtiva. Inovação produtiva, estamos sempre a falar de tudo o que tem a ver com instalação de fábricas, aumento das linhas de produção, de fábricas existentes cá em Portugal, tudo o que tem a ver com esse tipo de naturezas, criação de um novo hotel, só para ter uma ideia, uma nova unidade hoteleira pode ser considerada dentro destes projetos de inovação produtiva. Depois também o tema dos sistemas de incentivo de base territorial. Estamos a falar aqui de projetos, se quiserem chamar, mini inovações produtivas, porque são projetos mais pequenos, rondar um orçamento máximo de cerca de 300 mil euros em investimento. Isto estamos a falar de um período que pode ir até 24 meses de investimento. Projetos mais específicos, mais locais, mas que têm toda a valia. Indo aqui em detalhe neste tipo de sistemas de incentivo, e como vocês podem ver, a Leighton trabalha estes e não só. Portanto, nós temos sistemas de incentivo que apoiam projetos de pesquisa e desenvolvimento, projetos, aqui neste caso, que não arrancaram ainda, ou seja, aqui a ideia será a empresa deslocar-se para Portugal ou criar um hub tecnológico em Portugal, pode ser esse o caso, ter cá uma equipa de developers a fazer o trabalho, a fazer o projeto, ou os projetos para os quais foi contratado. E para esse tipo de projetos poderá ter um incentivo financeiro a fundo perdido e que pode, não vos vou mentir, em muitos casos, chegar aos 100% face aos custos reais. Isto decorre do modelo de custos, ou pela forma como ele é calculado. Perdão. E que, como é um modelo baseado no modelo de cálculo de custos europeu, não é relacionado com os custos reais, ou seja, com os salários que as empresas pagam aos seus colaboradores que estão a desenvolver. Mas sim é com base num custo unitário por pessoa que está a desenvolver. Custo esse que normalmente é muito superior, é superior ao custo salarial real que a empresa paga ao seu colaborador. Portanto, quando estamos a olhar para projetos que podem ter um financiamento de, por exemplo, 50% dos custos, mas se a base é o dobro dos custos reais, vamos dar aqui, com matemáticas à parte, vocês conseguem financiar o projeto a 100%. Isto dentro de projetos, sejam novos, sejam projetos de natureza, que nós chamamos aqui os chamados projetos demonstradores. Aqui tem sempre por base uma demonstração de uma tecnologia que já tem validação laboratorial, validação ainda sem ser em produção e, portanto, pode também apoiar este tipo de projetos. Se calhar um TRL, o nível de tecnologia, vamos chamar Readiness, Technology Readiness Level, que é a relação entre a tecnologia e como é que ela se introduz no mercado, aqui um pouco mais à frente, já com toda a componente de desenvolvimento de Estado. Depois, também existem os chamados projetos de regime contratual. Como vocês podem ver, aqui no número 3 e no número 7 temos os chamados RCIs. RCIs são projetos de investimento, nós chamamos os grandes projetos de investimento. Projetos que, por exemplo, numa área da pesquisa e desenvolvimento, têm que ter um valor mínimo de investimento de 10 milhões de euros, e dos projetos de inovação produtiva, que são os projetos nova fábrica, novo hotel, aumento da linha de produção, etc., têm que ser superiores a 25 milhões de euros para se introduzirem dentro destas realidades. Tudo o que não for dentro desta realidade é o regime geral, normal, como vos falei. Para além disto, já falei aqui dos temas da investigação, ou da pesquisa e desenvolvimento, já falei também do tema dos investimentos produtivos, e agora gostava também de tocar alguns tópicos mais relacionados com temas de qualificação das PMEs e internacionalização das PMEs. Nota importante para todos estes sistemas de incentivo que existem em Portugal, apesar de existirem já alguns, ou ainda alguns que apoiam grandes empresas, e as chamadas small mid-cap, normalmente as empresas consideradas PMEs aqui na Europa têm que ter um máximo de colaboradores de 250 e um máximo de faturação de 50 milhões de euros para cumprir estes requisitos para serem consideradas as chamadas pequenas e médias empresas. E essa é sempre a base do apoio. São as empresas que têm as melhores taxas de apoio, são as empresas que têm mais possibilidades de ser apoiadas e têm mais vertentes de investimento que podem ser apoiadas. Voltando ao tema da qualificação e da internacionalização, estamos sempre aqui a falar de investimentos internos, por exemplo,
se quiserem construir um laboratório dentro da vossa unidade, ou um serviço de estagem, etc., isso são tudo situações que podem entrar, por exemplo, num projeto de qualificação. Qualificação, como o próprio nome assim o indica, são projetos que qualificam a empresa para dar resposta às necessidades evolutivas do mercado. Tudo o que seja certificações, melhoria dos parques tecnológicos das empresas, cibersegurança, análise de dados, business development, tudo isso poderá ser incorporado, softwares, hardwares, etc., dentro de um projeto de qualificação. Obviamente tem que ser bem construído, bem vendido, entre aspas, porque é uma candidatura que tem uma descrição técnica, portanto tem que ser sempre contada uma história. Todos os temas relacionados também com o ESG também entram aqui dentro deste tema da qualificação das PMEs, e essencialmente é isto. Estamos a falar de um tipo de projetos que pode ter uma taxa de apoio entre 40% a 50%, a fundo perdido. Depois, seguidamente, internacionalização. Projetos, como o nome diz, projetos que apoiam os custos de internacionalização das empresas, seja custos com participação em feiras, tudo a nível internacional, feiras, marketing internacional, motores de busca, criação de lojas online, websites, etc. Tudo o que tem a ver com dotarem a empresa de mecanismos que permitam vender mais e melhor nos mercados internacionais. Essencialmente é isto. E, portanto, existem aqui, dentro destas fases mais de quero instalar, estas são as principais oportunidades. Depois vocês perceberão, por exemplo, o internacionalização pode também ser colocado na parte 3 de quero expandir. Nós aqui colocamos as principais despesas elegíveis nestes programas, depois vocês vão ter acesso, mas para terem uma ideia, dentro de pesquisa e desenvolvimento, máquinas e equipamentos, patentes, licenças, certificações, contratação de recursos humanos também pode ser apoiado. Portanto, nós temos sempre, aqui em Portugal, o que nós falamos para os nossos clientes é apresentem-nos os projetos de investimento que vocês querem fazer sem filtros, e nós direcionamos os projetos. Obviamente dentro do que conseguimos direcionar. Existem projetos que nós não conseguimos, infelizmente, apoiar, porque os projetos não são para todos, entre aspas, são para todos, ou deveriam ser para todos, mas depois na realidade não o são. Por fim, quero expandir. Como podem ver, os dois primeiros mecanismos que estão aqui, ou seja, o quero exportar e quero instalar, tudo o que tem a ver com incentivos a fundo perdido e a questão do apoio no IVA, e depois, em cima disto, tem benefícios fiscais que em Portugal existe um ecossistema muito favorável para as empresas que querem investir, seja na vertente de pesquisa e desenvolvimento, seja na vertente de investimento produtivo, seja no limite, e volto a dizer no limite porque existe um enquadramento específico. Imaginem uma empresa de desenvolvimento de software que cria um hub cá em Portugal, pode inclusivamente ser apoiada ou ser investida por um fundo de investigação e desenvolvimento para suportar o arranque da sua atividade. Pode ser esse também um modelo de financiamento, aí não recebem nada a fundo perdido, é um investimento puro no vosso capital, no capital da empresa portuguesa, e portanto poderá ser também uma forma de terem um acesso mais rápido à liquidez. Gostava de concluir a minha breve apresentação e deixar-vos com esta nota. Estamos neste momento em Portugal numa época em que existem diversas opções de financiamento, como viram na minha apresentação. Não são só estas, existem outras. Por isso convido todos os participantes que tiverem dúvidas e que quiserem entrar, ou pelo menos equacionar a entrada no mercado português, falarem connosco, colocarem as dúvidas que tenham, preocupações, que também é importante, como é que contrato, onde é que contrato, que depois é que posso ter a contratação de pessoas, como poderei aumentar a rentabilidade dos meus projetos, como, por exemplo, projetos de apoio à investigação e desenvolvimento. Existem diversas maneiras de nós os conseguirmos apoiar neste caminho interessante, mas ao mesmo tempo complicado,
que é a entrada no novo mercado e no novo país, e neste caso até no novo continente. Uma coisa que nos aproxima não há barreira linguística, pelo menos para mim não há, a barreira linguística não existe e, portanto, falamos todos a mesma língua e temos todas as mesmas preocupações. E por isso, o nosso papel, como vos digo, e não quero deixar de terminar a minha apresentação sem dizer isto, é apoiar-vos, estar aqui para vos tirar dúvidas, questões que tenham, se necessário direcionar-vos para parceiros nossos que vos podem ajudar em vertentes específicas às quais nós não conseguimos responder, mas nós temos um ecossistema aqui de parcerias em Portugal e também fruto da Leighton estar presente em 18 países e de ser uma multinacional muito, muito grande, que pode ajudar-vos às vezes a facilitar alguns tópicos específicos. Depois da minha apresentação, espero não terem achado muito complexa ou muito maçadora, mas gostava de passar aqui um pouco a palavra ao Marco Reis para vos dar aqui também uma breve apresentação da Leighton, no que é que nós fazemos em termos da nossa presença internacional e que nós chamamos construir pontos de ligação entre o Brasil e a Europa, e neste caso Portugal também, como parte interessada. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Eu vou aqui passar, só porque eu estou a estudar um pouco. Há aqui, vocês depois terão acesso a esta apresentação, portanto, programas que nós também temos em vigor em Portugal, temos o CIFID, muito próximo, muito similar à Lei do Bem existente no Brasil, portanto, obriga a que estejam um ano instalados, no caso do CIFID em Portugal, no caso do mecanismo similar em outro país europeu, instalado lá pelo menos um ano. E temos depois também o REFAI, que no fundo também aplica-se mais a investimentos em ativos fixos e também obriga a que a empresa efetivamente tenha que ter já uma operação em Portugal, e que nós digamos que alguns mecanismos são para vocês se instalarem, outros mecanismos são para vocês desenvolverem, estando já subentendido que terão de estar previamente instalados. E depois temos também toda a questão da Patent Box, aqui pode ser importante para vocês, toda a questão das patentes, pode ser interessante principalmente para as soluções de software. Aqui em território europeu nós não patenteamos como tradicionalmente, não patentemos o código, portanto, para isso há propriedade intelectual que é atribuída assim que o código seja criado. Na questão de soluções, há efetivamente aqui necessidade de patentes por uma questão de proteção face à concorrência. Eu vou terminar esta apresentação a falar aqui um pouco sobre isto e sobre o principal motivo deste webinar. De facto, surgiu através de próprias empresas brasileiras que nos questionaram: o acordo Mercosul estava a ser assinado, que oportunidades é que nós temos para nós, para o setor tecnológico? E a resposta mais rápida é que as oportunidades já existem. Portanto, o acordo Mercosul vai, como vos disse, aproximar-vos de outros canais que são mais difíceis de chegar, como seja, por exemplo, a questão da contratação pública. O resto das vossas obrigatoriedades, em termos de compliance legal, RGPD, vão se manter para vós, como há para todas as empresas em território europeu, e os mecanismos de apoio ao financiamento e ao investimento também, eles já existem e já são também disponíveis para empresas que se queiram instalar aqui. Portanto, o que é que isto, no fundo, o que é que esta oportunidade nos trouxe? Trouxe-nos uma aproximação efetiva entre duas entidades que têm não têm assim tanto em comum, mas conciliam bastante a sua atuação. Nós temos, de um lado, a Confederação da ACESP, que representa um setor tecnológico em expansão, que é o setor brasileiro, e com necessidade de crescer para além das suas fronteiras, e temos a Leighton, que está presente em 18 países e cuja principal missão é fazer com que as empresas gastem menos dinheiro. De uma forma muito, muito simplista, é isto. Portanto, todos os mecanismos que existam nestes 18 países, nós conhecemos e nós aproximamos as empresas desses instrumentos. Aqui a ideia sempre é as empresas que forem investir algo, no fundo, pagarem menos do que aquilo que seriam obrigadas não fossem acesso a estes programas. Isto, conforme o Ricardo falou, há apoios interessantíssimos para a questão da instalação, portanto, empresários que estejam nesta sessão e que estejam a ponderar ir para algum mercado fora do Brasil. Aquilo que nós vamos dizer aqui em Portugal, vou dizer a vós: não gastem R$1,
antes de se aconselharem para ver qual é que é o destino que efetivamente vos vai trazer mais vantagens. No caso da relação à CESP-Leighton, temos a vantagem de conseguirmos mapear no fundo, este caminho mais curto em 18 países, não só Portugal, mas todo o território europeu, Estados Unidos, Canadá, portanto, Marrocos. Temos unidades em alguns países fora da União Europeia, mas é a nossa principal atuação. Esta parceria visa precisamente isto, apoiar as decisões estratégicas de internacionalização que vocês, empresários tecnológicos brasileiros, tenham. Portanto, sempre reduzir a incerteza regulatória, fiscal e jurídica, garantir que vocês vão ser muito conservadores naquilo que investem, criar pontos entre os ecossistemas de inovação e capital e aproximar as empresas dos mecanismos existentes. Eu vou-vos dar um exemplo prático. Portanto, eu fui há não muito tempo abordado por uma empresária brasileira que se queria instalar em Portugal e que nos contactou para ver o que é que havia. E o que eu disse é que naquela altura, para se instalar em Portugal e conseguir que os investimentos de uma empresa que ainda não estava criada, portanto, atenção, a empresa não estava criada, a empresária queria vir para Portugal, queria fundar a empresa e queria aceder a mecanismos. Nessa altura, quando ela nos contactou, a única localização disponível com mecanismos desta natureza, em que a empresa podia ser criada numa semana e aceder ao fundo na mesma semana, seria no Algarve. Então, falámos com o empresário e dissemos, olha, a única hipótese é deslocar-se para o sul do país, onde há mecanismos onde você pode efetivamente criar a empresa numa semana, tem que registrar um recurso humano na Segurança Social, portanto, tem que ter um recurso humano registado e pode, nessa mesma semana, submeter uma candidatura onde vai pedir a comparticipação de até 40% ou 50% de investimentos, como sejam computadores, softwares, algumas obras de remodelação no espaço que ali há lugar. No caso do Algarve, até comparticipava em viagens e estadias internacionais no âmbito de participação em feiras. Portanto, pode haver no fundo, esse conceito da nossa parte, em que, naquela altura específica que ela queria vir, o único apoio disponível naquela localização, e não sendo a localização geográfica para a empresária um fator crítico, então, provavelmente, o destino ideal seria no Algarve. Isto para vos dizer que as decisões, ou quando estiverem no ponto de tomada de decisão, antes de incorrerem em custos, antes de sequer adquirirem um estudo de mercado junto de uma qualquer consultora, neste momento tem um canal já firmado entre a Leighton e a CESP, onde podem já auscultar-nos e junto de nós, muito rapidamente, nós conseguimos enquadrar o vosso projeto, nos mecanismos que possam existir e podemos aconselhar, dizer, olha, não venha já, venham daqui a 6 meses, ou venham já, mas desloquem-se para este local. Porque, atenção, nós estamos a falar de incentivos a fundo perdido até para a contratação de pessoal. Portanto, também existem alguns destes mecanismos. Eu dou-vos um exemplo, na região de Lisboa, o ano passado, havia um mecanismo para contratar até 4 recursos humanos, em que vocês recebiam 113% por cada contratação. Portanto, vocês pagavam o recurso humano e ainda era-vos restituído algum valor para além daquilo que vocês pagaram. Portanto, estes mecanismos existem, não precisamos de esperar pelo acordo Mercosul-União Europeia e, efetivamente, Brasil, eu acredito que também haja muitas oportunidades no mercado brasileiro para empresas portuguesas, mas esta ação é direcionada para empresas brasileiras que olham para este acordo como uma oportunidade. Cabe-nos dizer que não precisam de aguardar pelo acordo. Já existem estes mecanismos. Nós estamos a falar sempre de grants e de concursos, portanto, há um período de candidatura. Portanto, não são programas que estão constantemente abertos, a maior parte deles. Qualquer consultor, muito rapidamente, percebendo a dimensão da vossa empresa, ou da empresa que vão criar, quantos ativos humanos é que vão ter, qual é que vai ser a atividade que vão desenvolver, e se tiverem uma localização de destino já definida, se não tiverem, não há problema, e aquilo que vão investir é o suficiente para nós mapearmos. Marco, Ricardo, Alain, nós somos uma empresa brasileira, queremos criar uma filial em Portugal, uma empresa de raiz em Portugal, vamos um gestor e um engenheiro de software, e precisamos comprar equipamentos, uns quantos softwares, e depois também queremos internacionalizar-nos. Bom, cabe-nos a nós, com esta informação, conseguir dizer, olha, para a vossa atividade económica há estes mecanismos que estão com este calendário, que vos vai obrigar a estes pontos, querem avançar ou não querem avançar. Portanto, a ideia sempre é que vocês não incorram nenhum custo antes de efetivamente aferir as oportunidades que existem. Estes mecanismos em território europeu, importa referir que são mecanismos que são, no fundo, as despesas elegíveis, então as despesas podem ser comparticipadas a fundo perdido
em alguns casos mais 100%, relembro, apenas depois de submeter uma candidatura. Portanto, tudo aquilo, os custos que vocês incorrerem antes da submissão de uma candidatura, são custos que nós não podemos fazer nada. Portanto, já foi despesa gasta e não podemos ocupar muito tempo nesta questão. Portanto, esta relação entre a Confederação ACESP e a Leighton é interessante neste sentido de estou a pensar em ir para o mercado de destino, ou já tenho um país definido, ou não tenho, mas há esta intenção e quero desenvolver esta atividade, abordem-nos. Vamos falar muito rapidamente, nós conseguimos enquadrar-vos e conseguimos aconselhar-vos qual é que será o melhor caminho. Estamos a ser muito focados em Portugal. Eu tento puxar um pouco para a Europa, porque de facto nós estamos em 18 países e continuamos a crescer. Portanto, esta relação com a Confederação é importante nesse sentido. O setor tecnológico brasileiro está-se a expandir, a internacionalizar-se. Vão então para os países onde vocês tenham uma relação mais próxima, onde efetivamente os vossos custos de contexto vão ser consideravelmente reduzidos. Ponderem sempre recurso a estas relações institucionais para diminuir ao máximo o vosso esforço. Cabe-nos a nós, Grupo Leighton, olhar para o vosso projeto e encaminhar-vos para o melhor destino e no melhor sentido. Portanto, a nossa principal função é esta, é aproximar as empresas dos mecanismos existentes. Começámos existentes em França e já estamos em 18 países e com uma intenção de crescimento contínuo. Como nós estamos na América Latina, consideramos que, efetivamente, este acordo era muito oportuno para nós aproximarmos de entidades como a Confederação ACESP e conseguimos apresentar-vos a vocês, empresários, que há mecanismos. Pode não justificar contemplarem mercados com barreiras de entrada mais complicados, mas que se calhar têm umas campanhas de marketing um pouco mais agressivas e um pouco mais catchy do que a União Europeia. Mas estes mecanismos existem e têm sido bastante importantes para o desenvolvimento do setor tecnológico português, importantíssimos, nomeadamente no âmbito da última crise financeira, e que também podem efetivamente ajudar as empresas brasileiras não só a desenvolverem negócio em território europeu, mas também também trazerem-nos tecnologia e desenvolverem connosco nova tecnologia. A questão do Horizonte 2030 e dos apoios que estão neste momento a ser desenvolvidos em território europeu estão muito direcionados, por exemplo, para a área da defesa. E estes programas do Horizonte 2030 obrigam à geração de consórcio multipaís. Portanto, há aqui inúmeras oportunidades que nós podemos olhar. Aquilo que nós pedimos é, efetivamente, e é um pedido até altruísta, não gastem os vossos recursos desnecessariamente. E de forma, se calhar, despreocupada. Tem um canal, tem uma parceria que vocês podem acionar, portanto, basta-nos uma informação muito curta para nós conseguirmos enquadrar o vosso projeto e dizer isto faz sentido, venham, não venham já, esperem, ou venham rápido, porque está prestes a terminar o prazo de um concurso muito interessante. Portanto, cabe-nos a nós aconselhar-vos, e não a vocês. A informação é muito extensa, é muito complexa. No âmbito do Acordo Mercosul, nós conseguimos para o setor tecnológico ter uma capacidade de previsão considerável, as coisas não vão mudar de sobremaneira, portanto, a questão da propriedade intelectual, a questão do registro de software, a questão do RGPD, do direito de propriedade, do direito de privacidade, vai ser mantido inalterado, portanto, são obrigações que nós temos enquanto empresas portuguesas, que vocês também terão enquanto empresas brasileiras que se instalem em Portugal ou em qualquer outro país da Europa. Portanto, resta-nos apresentar, efetivamente, quando somos abordados por empresas brasileiras que nos questionam que oportunidades é que vamos ter com o acordo, a resposta é já têm. Não precisamos esperar pelo acordo, que elas já existem, muito mal comunicadas, muito mal promovidas, mas efetivamente já existem. Nós temos, por exemplo, inúmeras incubadoras em Portugal, fundadas por empresários brasileiros, que no âmbito da Covid aproveitaram os mecanismos de financiamento que havia para criar incubadoras, e que são incubadoras hoje de empresas portuguesas, empresas brasileiras e empresas que já são portuguesas e brasileiras. Portanto, isto acontece na prática. Agora acontece, muitas vezes a informação está em silos e cabe-nos a nós, enquanto consultora e entidades como a entidade representada pelo Roberto, como a Confederação ACESP, para conseguir garantir que a informação vos chega e que vos chega de forma mais objetiva e mais concreta possível. Dito isto, e aproveito-me para dizer, estamos aqui a falar remotamente, a uma grande distância, mas a Leighton estará no primeiro Cell GP no Rio de Janeiro, dia 11 e dia 12 de abril. Neste momento vamos também formalizar presencialmente
o protocolo que temos com a Confederação, e também convidamos a todas aquelas empresas que nos estejam a ouvir e que estejam interessadas em sentar-se connosco e falar um pouco sobre os projetos que têm, a nos contactarem para que efetivamente possamos, cara a cara, numa mesma sala, melhor vos aconselhar. Ao mesmo tempo digo isto, também muito trabalho pode ser feito remoto. Tem um botão também no topo desta sessão que diz agendar a reunião, caso tenham alguma questão ou caso já tenham uma pré-tomada de decisão ou queiram efetivamente confirmar qual que será o melhor momento, o melhor mercado, a melhor forma, o que é que eu não posso gastar já porque não faz sentido. Até em última análise, os custos que vocês estão a ter de desenvolvimento, por exemplo, no Brasil, podem ser encurtados se vocês duplicarem a equipa ou vocês dividirem a equipa para um país europeu, onde podem efetivamente buscar alguns recursos através da instalação de uma equipa técnica de desenvolvimento em território europeu. Portanto, há decisões estratégicas que vocês podem tomar. Olhem para o mundo sem fronteiras, porque efetivamente, neste momento, existem algumas, mas pelo menos outras nós conseguimos efetivamente baixá-las. E se quiserem esperar pela nossa ida, estaremos dia 11 e 12 de abril. Se não, contactem-nos, a nós e à Confederação CESPRO, que partilhará os contactos connosco, para começarmos desde já a mapear aquilo que fará sentido para vocês e a garantir que, quando vocês deslocarem, vocês vão ter sempre a abordagem e o landing mais conservador do ponto de vista de custos possível e com maior garantia de retorno. Resta-me só aqui referir um ponto. É comum em Portugal, como é comum em todos os países da União Europeia, estes mecanismos são recorrentes, portanto, as empresas efetivamente recorrem a estes mecanismos com muita frequência e acabam por ser também um suporte ao seu próprio desenvolvimento. Muitos países não têm um orçamento de Estado dedicado às empresas, portanto, o apoio às empresas vem muitas vezes por este tipo de mecanismos, nomeadamente o CIFID, a Lei do Bem, que existe todos os anos. Uma empresa que desenvolve a tecnologia um ano, desenvolve o ano seguinte, portanto, tem garantia sempre de alguns benefícios em sede de IRC, que nós chamamos de IRC de impostos. Portanto, considerem-nos. E quando pensarem quando tomarem a decisão, quando perspectivarem um caminho para exportarem, antes de ir ao mercado, comprar um estudo do mercado por um balúrdio que, no fundo, não vos vai dar informação nenhuma, abordem a Confederação CESPRO, abordem a Leighton, vamos olhar para aquilo que vocês têm e em 10, 15 minutos nós conseguimos precisar se efetivamente estamos perante um projeto que pode ser cofinanciado e que pode efetivamente obter um retorno interessante ou não. Estamos a olhar para um projeto que ainda é muito jovem e que teremos que perder aqui algum tempo ainda. E pronto, eu vou agora passar a palavra ao Roberto. Acho que já temos aqui também algumas questões. Roberto. Obrigado, Marco. Obrigado, Ricardo, pelas apresentações, né? De fato, temos já algumas perguntas que foram feitas aí ao longo das apresentações. Creio que parcialmente algumas delas já foram respondidas, mas vamos tentar consolidar, né? O primeiro conjunto de perguntas é da Maria Luísa Reis, né? Uma das perguntas que ela fez é sobre a possibilidade de iniciar esse processo sem estabelecer empresa em Portugal, né? Esse processo, acho que foi uma das alternativas que o Ricardo detalhou. Eu só não sei se tem alguma implicação ou não. Ela cita na pergunta dela o fato de que os serviços, os projetos da empresa tenham algum tipo de apoio governamental ou não. Isso faria alguma diferença, Ricardo? É uma ótima pergunta. Aqui em Portugal, e posso falar aqui no mercado europeu, para terem apoios desses países, têm que ter uma empresa cá constituída, porque efetivamente acaba por funcionar como um incentivo local. No entanto, isso não impede de alguma empresa brasileira poder ser convidada para algum projeto que esteja a ser desenvolvido por empresas portuguesas. E isso pode acontecer. Mas acho que a resposta é esta, é simples.
Ok. Só lembrando aqui, né, foi citado o projeto Horizon 2030, que é a enésima versão daquilo que antigamente se chamava de Programa Marco da União Europeia, né, que são recursos a fundo perdido para projetos de inovação e desenvolvimento, e que desde 2011, né, já tinha um acordo entre a União Europeia e os governos da América Latina toda para participação de empresas da nossa região nesses projetos, independentemente dessa questão, né, do Tratado de Livre Comércio. Isso apenas passa a ser agora ainda mais interessante e mais importante participar. Outra questão que a Maria Luísa cita, né, nós estamos falando aqui, né, dessa ponte cultural, linguística entre Brasil e Portugal, que obviamente é a grande oportunidade que nós vislumbramos aqui, mas ela questiona, né, considerando o Portugal como porta de entrada, né, a partir dali, na visão de vocês como empresa multinacional estabelecida em tantos países, né, quais seriam os próximos países, né, que vocês recomendariam olhar como alvo das exportações para as empresas brasileiras conseguirem colocar sua tecnologia na Europa? Você gostaria de responder essa questão, Ana? Pelo menos vou tentar. Isto depende também da tecnologia que quer exportar, não é? Mas agora é óbvio que há culturas mais perto, ou seja, fora de Portugal, há países como a Espanha, por exemplo, que a cultura ainda é bastante perto, ou a Itália, ou a França, que permite também atacar estes mercados. Mas, pronto, isto também depende mesmo da tecnologia que estão a falar para atacar qual é o país mais adequado para entrar e desenvolver o negócio. Se eu puder aqui dar uma nota, vai depender muito, Maria, da maturidade tecnológica que nós estamos a falar. Portanto, e da maturidade do que está a ser desenvolvido. As relações de Portugal mais próximas são aquelas relações de circunstância até geográfica, portanto, estamos a falar principalmente do mercado espanhol, onde há uma relação, uma extremíssima, muito próxima. Há depois países onde as barreiras de entrada e concorrência são mais complicados, até dentro da própria União Europeia, como seja, por exemplo, o mercado alemão, o mercado francês. E depois há aqueles países onde Portugal tem uma vantagem, portanto, estando na Europa, pode efetivamente financiar parte de toda a expansão internacional, o que já é um custo mais reduzido, pode efetivamente aproximar de outros países por via da Europa que nem fazem parte da União Europeia. Agora, vai depender muito da maturidade tecnológica. Em alguns mercados, como o alemão e o francês, dependendo do nível de desenvolvimento tecnológico que tem, poderá ter que desenvolver mais ou garantir algum compliance adicional para conseguir chegar lá. Por outra via, mercados onde nós estamos muito próximos, como seja um angolano e um moçambicano, cujo principal cliente é o governo central, aí eu já vos digo ao contrário, que se calhar a solução está muito desenvolvida. Se calhar vamos mudá-la, se calhar vamos criar diferentes módulos de venda, porque provavelmente o mercado local não está maduro o suficiente para absorver essa tecnologia. Portanto, depende muito. No entanto, a vantagem do Clube dos 27 é que uma empresa ou uma solução desenvolvida num país da União Europeia consegue chegar aos outros com mais facilidade. No entanto, aquelas barreiras que não são aquelas barreiras escritas, não são aquelas barreiras que estão contratualizadas, elas mantêm-se. Portanto, há mercados que efetivamente têm um mercado interno mais competitivo, onde a distribuição, onde a concorrência não é tão equilibrada. Portanto, vai variar muito de solução para solução, mas direcionado ao seu tecnológico e da experiência que nós temos. Empresas e tecnologias que se instalam em Portugal têm muitas vezes um caminho mais curto, e para não dizer imediato, por muitas vezes é imediato, para países da CPLP, para países efetivamente que tenham o mesmo idioma e onde efetivamente o processo de adaptação da solução que está desenvolvida é nenhum ou é muito baixo. Outros mercados, aqui vai ter que haver algum esforço, já deixando notar que a vantagem destes mecanismos que nós estamos a falar nesta sessão é que estes custos, tudo o que eu vos estou a dizer que se traduz em custos, em território europeu, estes custos podem ser reduzidos, e em alguns contextos a 100%. Portanto,
vai depender muito do que nós estivermos a falar, vai depender muito de algo, até da vontade do próprio empresário. Há uma tipologia de investimentos, e depois nós temos cá, que se falam, a denominação, a terminologia, emissões exploratórias, que servem precisamente para isto. Serve para uma empresa e é com participado. A empresa nem precisa de ir a uma feira, vai só prospectar o mercado de uma forma absolutamente exploratória, como participa-se as viagens, como participa-se a estadia do empresário, ele vai só perceber se aquele mercado se adequa, perceber se aquele mercado está maduro ou não está maduro o suficiente para a tecnologia que desenvolve. Portanto, efetivamente, considerando Portugal como uma porta de entrada, sim, há aqui não só um conjunto de países que podem ser ótimos para a solução, até com custo de adaptação zero, como pode ser uma porta que lhe garante que o investimento futuro que você vai ter a abordar estes mercados vai ser efetivamente reduzido. Eu espero que tenha conseguido também complementar a resposta do Alain, mas Maria, por favor, entre em contato connosco, partilhe, no fundo, o seu projeto e nós conseguiremos certamente direcioná-la para o melhor caminho. Muito bom, Marco, obrigado. Temos uma outra questão aqui colocada pelo William Giminiano que nos faz refletir num aspecto que acho que nós não cobrimos até aqui ainda, né? A pergunta dele diz respeito ao efeito contrário, né? Nós estamos aqui falando uma parte do tempo sobre a entrada de empresas brasileiras no mercado europeu. A pergunta dele diz respeito a como que esse acordo poderá beneficiar ou prejudicar, se for o caso, o nosso mercado local aqui no Brasil. E ele pede, caso tenha informação especificamente em relação à instalação e uso de data centers, né? Eu não sei se vocês têm informação sobre isso. Quem de vocês gostaria de responder? Desculpa, eu não sou um especialista de data centers, mas eu sei bem uma coisa, e o Marco até falou nisto. Sei que a Europa é muito sensível à proteção de dados. E isto tem a ver com o data center, não é? E um aspecto positivo do Mercosul é a adequação entre as normas brasileiras com as normas europeias, para o mesmo nível. Que isto é uma possibilidade para o mercado brasileiro de recuperar também dados da Europa e com segurança aos países europeus que os dados vão ser protegidos. Isto é uma coisa. Mas eu só sei que o impacto do Mercosul tem um impacto muito positivo para os data centers brasileiros. Isto é de certeza. De fato, na semana passada, só lembrar aqui, nós tivemos aqui no Brasil o reconhecimento por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Pelo menos do ponto de vista oficial do governo brasileiro, né? A GPDR sendo considerada equivalente, né, em termos de nível de proteção de dados à legislação brasileira, LGPD, né? Então, eu acredito que, do ponto de vista diplomático, isso seja um passo aí para que o processo inverso, né, por parte da União Europeia também venha a ter esse reconhecimento no futuro. Né? Eu vou só aqui fazer uma pequena nota. Infelizmente, tivesse o acordo mais e melhor discutido, já teríamos uma resposta concreta para este ponto. Estamos a falar de investimentos muito elevados e que ainda estão, neste momento, com algum nível de incerteza. Isto é, para alguém que quer investir muito na criação de um data center, nós hoje não somos certamente, ou não deveríamos ser certamente capazes de dizer, olha, invista no mercado brasileiro porque as vossas regras, ou o vosso RGPD, ou as políticas implementadas que garantem a proteção de dados estão em concordância com a diretiva comunitárias e não há problema. Bom, isto pode não ser verdade, dado o acordo não ter sido efetivamente implementado e essas letras muito pequeninas não estarem efetivamente escritas. O que é que eu vos posso dizer neste momento? Bom, querem abordar o mercado europeu. Querem, por exemplo, ou têm recursos para desenvolver um data center e querem fazê-lo agora.
Bom, o caminho menos arriscado é certamente instalá-lo em seio europeu e não no Brasil, se a ideia é abordar este mercado. E para isso, posso dizer que há mecanismos e há incentivos até bastante interessantes, onde um custo, que é um custo muito grande, pode ser bastante diminuído, salvaguardando sempre que data center na Europa, data center na Europa, com a informação que tem que ficar centrada aqui. Isto é o caminho mais conservador que vos posso dizer, porque efetivamente, e desenvolver ou investir de sobremaneira com um acordo cujas letras pequenas ainda não foram escritas, pode ser arriscado, ou os custos de compliance depois podem tornar um investimento até inviável. Portanto, gostaríamos todos de ter algo mais concreto para vos dizer, nomeadamente em relação aos data centers, mas o que tem acontecido e o que nós temos notado é que há muito IDE, há muito investimento direto externo que está a entrar no território europeu, efetivamente, para implementar no território europeu data centers. A questão do Covid, a questão da Ucrânia, todas as questões políticas que estão a acontecer, tem obrigado a Europa também a ser um pouco mais conservadora na forma como gera os seus dados. Portanto, isto não... o eixo não está a aumentar, está a diminuir. Gostaria de ser mais concreto, mas efetivamente não podemos. Não conseguimos ser. Relativamente à questão bilateral, muito futuramente teremos uma sessão para as empresas portuguesas que querem abordar um mercado brasileiro. Portanto, iremos também discutir isto, sempre garantindo aqui a questão da concorrência e garantindo a estabilidade e a normalização dos dois mercados. Obrigado, Marco. Eu quero complementar, relembrando, que, como foi dito no início, o processo do acordo de livre comércio, ele não está finalizado, como o Marco disse, na letra pequena, e nós temos movimentos de longo prazo, o fato de a negociação ter demorado tanto tempo para sair é uma prova disso, mas ao longo do caminho sempre temos tentativas de empurrar um pouquinho mais para cá ou mais para lá, como já foi citado, o fato do Parlamento Europeu ter submetido o acordo à aprovação do Tribunal de Justiça Europeu, Do outro lado, o governo brasileiro se manifestou há poucas semanas, que estaria trabalhando a nível diplomático para que o acordo, mesmo durante esse período que estivesse em avaliação jurídica, pudesse entrar em vigor de forma provisória, de forma provisional. É uma questão que deve estar sendo avaliada aí a nível jurídico, pela própria Comissão Europeia também, que tem todo interesse em que o acordo seja implementado o mais rápido possível, mas esses detalhes eles continuam sendo negociados. Eu gostaria agora de citar aqui que nós tivemos aqui algumas mensagens de parabenização pela organização aqui, por trazer esse assunto que ainda não tinha sido colocado em nenhum dos fóruns de discussão, pelo menos aqui do nosso lado do Atlântico. E antes das minhas considerações finais, dar aí uma última oportunidade a vocês, Marco, Alain, Ricardo, se quiserem fazer alguma complementação, palavra final, por favor. Eu, se calhar, começo e depois passarei aqui a palavra aos colegas. Reiterar que, considerando o mercado internacional como um mercado de destino para vós, não cometam o erro de incorrer em custos sem saber, no fundo, qual é o caminho. Há mercados que vos apresentam vantagens muito simpáticas, não só para vocês desenvolverem o negócio, mas também para instalarem negócio. Portanto, e o processo de instalação, como seja no investimento elevadíssimo com o data center, ou outros setores, como seja o setor industrial ou o setor do turismo, são investimentos muito grandes, há em território europeu mecanismos muito interessantes, onde vocês efetivamente não precisam dar provas financeiras, obviamente, precisam ter capacidade de financiamento da operação, no entanto, conseguem comparticipar consideravelmente dos investimentos que tenham. Portanto, aqui a ideia, e aquilo que eu quero reiterar é
ponderam internacionalizar-se, ponderam efetivamente abordar o mercado internacional. Neste momento, contactem a ACESP, contactem a Leighton, que acho que serão os mesmos, contactarem a ACESP há de encaminhar para nós, ou que nos contactem diretamente e partilhem, no fundo, sem grandes pormenores, não precisam de apresentar business plan tão pouco, as vossas intenções, e nós conseguimos muito rapidamente guiar-vos para o melhor caminho. Não vale a pena, como todos percebemos, esta sessão, só um pouco em título de curiosidade, começou quando o acordo ia ser assinado e estava completamente fechado, a comunicação toda a fazer eco, e depois recuou. Portanto, serve então esta sessão para vos comunicar que não precisamos de aguardar pela ratificação e pelo início da implementação do acordo para olhar já para as oportunidades que existem. Muito brevemente teremos uma sessão inversa, portanto, onde teremos empresários portugueses com vontade de abordar o mercado brasileiro e sul-americano e esperemos que nos contactem em alternativa que se encontrem connosco dia 11 e dia 12 de abril. Obrigado, Marco. Ricardo? Sim, acho que a mensagem que fica aqui é que, também no seguimento das palavras do Marco, que a Leighton, enquanto parceiro especializado, pode vos ajudar a construir uma estratégia de financiamento para a vossa entrada no mercado europeu, seja através de uma empresa, seja através de exportação direta, e nós temos todos os recursos necessários para tal. Essencialmente é isto, e demonstrar também e agradecer a vossa presença hoje e as perguntas, são sempre perguntas que também levam, que também muitas das vezes desafiam um pouco o nosso pensamento, e é bom ver que estamos aqui a construir algo também com a ACESP que vai ter futuro e que vai originar bastantes oportunidades, seja de empresas brasileiras irem para Portugal, como também empresas portuguesas a irem para o mercado brasileiro. Muito obrigado. Alain? Queria agradecer a todos pela organização e a presença de todos, e queria talvez uma nota final as empresas tecnológicas muitas vezes olham só para os Estados Unidos, o norte da América, muitas vezes esquecem da Europa. Hoje em dia, até para levantar fundos e para ser mais competitivo, a Europa é uma alternativa importante para as empresas tecnológicas. Permite ter uma dimensão internacional, permite atrair mais capital, permite muita coisa. E pronto, nós hoje falamos muito de Portugal, mas há muitos incentivos de todos os países, e como o Marco tinha apresentado e o Ricardo, nós estamos presentes nos países mais importantes da Europa e podemos então acompanhar todos os projetos na Europa. Temos contatos próprios, ou seja, temos colaboradores nos países todos e temos sempre a arranjar especialistas para ajudar. Então, pronto, pensem na estratégia, não só os Estados Unidos, mas a Europa. Eu acho que a Europa está também a não pensar só nos Estados Unidos, mas na América do Sul ou nos outros continentes. Acho que agora é o timing para isto. E pronto, agradeço a todos. Muito obrigado. Bem, eu espero que o conteúdo deste webinar seja útil, né? Se eu posso aqui resumir brevemente a estratégia proposta aqui para tirarmos proveito, né, do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia desde já, passa em primeiro lugar por explorarmos, né, a cultura comum que nós temos entre Brasil e Portugal, né? Diversas formas de fazer isso foram expostas, independentemente dos detalhes do acordo de livre comércio ainda não estarem disponíveis, né? A União Europeia já tem um conjunto de programas de incentivo, Portugal também participa, né, obviamente, da União Europeia há muitos anos, e então automaticamente nós temos aí à disposição um conjunto de possibilidades que nos permitem avançar desde já. E eu queria aqui refrisar um item que o Marco citou ao longo da sua colocação através de uma única palavra, mas que no mundo atual me parece extremamente importante estrategicamente ficarmos de olho, né, que é a questão que advém das mudanças que nós estamos vendo aí a nível geopolítico, né, em nível mundial,
a preocupação, né, da União Europeia com a sua própria defesa está, né, nas manchetes, e ela deve se transformar nos próximos anos, certamente, num foco importante, inclusive nessa área de P&D, e nós sabemos que o universo da defesa hoje é altamente dependente da tecnologia. Isso dito, então, só me resta aqui agradecer a todos que nos acompanharam aqui na audiência hoje, agradecer em particular aos nossos parceiros da Leighton, e então declarar aqui oficialmente o término da nossa transmissão. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Boa tarde, obrigado. Obrigado a todos.